Mbappé passará por exames e Endrick terá chance de ouro no Real Madrid. Logo após a partida foi divulgado pela imprensa espanhola que Kylian Mbappé passará por exames. O Real Madrid de Endrick e Mbappé enfrentou o Alavés, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. Os merengues venceram por 3-2 com um susto no final da partida. Os galácticos abriram 3-0, mas o susto não foi só o placar. Logo após a partida foi divulgado pela imprensa espanhola que Kylian Mbappé passará por exames nas próximas 48 horas devido a pequenos desconfortos na coxa. Sua situação pode ajudar Endrick a ter minutos. A cria do Palmeiras sempre foi elogiada pelo técnico Carlo Ancelotti, que deixou claro que ele seria o reserva imediato de Mbappé. Endrick tem sido utilizado cada vez mais como centroavante no Real Madrid. Caso seja confirmado a contusão do francês, que pode ser retirado de algumas partidas, o brasileiro pode ter rodagem, já que está conseguindo encantar a todos no futebol espanhol e até na UEFA Champions League. Em entrevista coletiva prévia ao jogo contra o Alavés, nesta terça-feira 24, por La Liga, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, voltou a abordar a questão Endrick na equipe merengue. Eu falei com ele, assim como falo com todos os jogadores. Ele sabe ser paciente e entende o processo. Todos os dias ele treina com os melhores atacantes do mundo, argumentou o comandante em coletiva. Endrick entende seu papel aqui perfeitamente. Ele está evoluindo e melhorando. É um garoto muito profissional, que é bastante maduro apesar de jovem. Estou encantado com ele, elogiou. Lucas Vázquez, Mbappé e Rodrigo marcaram os gols do Real jogo. O francês inclusive foi às redes com um golaço após boa tabela com Bellingham. Benavidez e Kike Garcia fizeram pelo Alavés. Endrick entrou no segundo tempo e virou personagem de destaque no jogo. A joia brasileira teve uma chance clara, mas parou na trave e minutos depois recebeu cartão amarelo após se irritar com a marcação adversária e tentar uma joelhada. Palmeiras pode ter jogo no Allianz Parque com capacidade reduzida devido a show. Jogo contra o Grêmio, pela 33ª rodada do Brasileirão, deve ter o setor norte do Allianz Parque com capacidade reduzida. Na briga pelo título. Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, a 3 pontos de diferença do Botafogo, o Palmeiras luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Até aqui, já foram 27 rodadas disputadas. O que mais conforta o coração do palmeirense em saber que o time pode ser campeão brasileiro em 2024 é o retrospecto de 2023, quando o Alviverde tirou uma diferença enorme do Botafogo e levantou a taça. Agora só com uma competição para disputar, já que caiu na Libertadores e na Copa do Brasil, as atenções se concentram todas no Campeonato Brasileiro. Já não é a primeira vez. Na 33ª rodada do Brasileirão, no dia 13 de novembro, o Verdão encara o Grêmio no Allianz Parque. Estádio tão importante pela atmosfera criada pela torcida, o Allianz pode ter a capacidade reduzida na partida contra o tricolor gaúcho. Isso porque, conforme apurou o nosso palestra, haverá um show do Linkin Park na Casa Palmeirense no dia 15 de novembro. Por conta da montagem do palco, o setor norte do Allianz deve ter a capacidade reduzida para a torcida que comparecer ao jogo. Em jogo contra o Flamengo em agosto, o Allianz Parque já teve os setores do Gol Norte e Superior Norte com visão limitada devido a um show da banda Rock for Fun. Ao que tudo indica, na última rodada do Brasileirão contra o Fluminense, o Palmeiras também não deve ter a capacidade de 100% do Allianz Parque, uma vez que o Iron Maiden se apresenta no estádio nos dias 6 e 7 de dezembro. Afastamento de Caio Paulista do Palmeiras após a acusação da ex deveria acontecer, diz Lavieri. Logo que o caso se tornou público, o jogador negou as acusações em nota oficial divulgada para a imprensa logo após a acusação. Notícias do Palmeiras. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comentou o caso do lateral esquerdo Caio Paulista, acusado pela ex-mulher Clara Monteiro de agressão doméstica. O Verdão tem adotado uma postura de esperar. A jovem afirma que o jogador a agrediu psicológica, física e verbalmente. No entanto, a mandatária conversou com o atleta e disse ter visto provas robustas que atestam a inocência do atleta. O tema foi abordado por Danilo Lavieri, em uma live no All Sport. O jornalista afirmou que o Verdão deveria afastar o jogador para que ele pudesse se concentrar 100% na questão judicial e voltar se a acusação não for comprovado. O que ele disse? Eu fiquei e falei, ué, a irmã está falando que tá mentindo. Qual seria o interesse da irmã? Mas eu já vi gente falando que sim, o Caio tem culpa. É realmente um caso muito complicado. É muito complicado, iniciou ele. Eu particularmente acho que o ideal seria afastar o Caio.
para que ele cuidasse dessa questão, sem que pudesse interferir no ambiente do Palmeiras, na própria condução da vida do Caio, porque isso vai além de ser jogador de futebol ou não, né? Continuou. É um clima e seria legal se o Caio provasse rapidamente que não tem nada a ver com isso. Sendo provado, para mim não há dúvida que sendo provado ele tem que ser demitido, enfim, ter o contrato rescindido, aí tem que ver qual é o termo certo, concluiu. Nas fotos publicadas, é possível ver hematomas no rosto e no corpo de Clara. Logo que o caso se tornou público, o jogador negou as acusações em nota oficial divulgada para a imprensa logo após a acusação. O Palmeiras também se pronunciou. O clube informou, ainda durante o final de semana passado, que se reuniu com Caio Paulista após a publicação da carta aberta, e que o atleta negou ter cometido as agressões. Caio Ribeiro faz projeção positiva sobre Palmeiras de Abel, os grandes favoritos. O comentarista esportivo também citou o Botafogo com os principais times na briga pelo título nacional na temporada. Próxima partida do Palmeiras. Na noite do próximo sábado 28, às 18h30, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro, em partida pela 28ª rodada do Brasileirão Série A. O atual vice-colocado segue na cola do Botafogo e tem apenas 3 pontos a menos que o líder Botafogo. As duas equipes já disputaram ferrenhamente a taça no ano passado e neste ano estão travando a briga novamente. Os times ainda têm um duelo direto que pode ainda mais fogo na disputa pelo principal troféu do futebol brasileiro. Análise da briga no Brasileirão. Em sua participação no programa Boleiragem do Sport TV, o ex-jogador e comentarista Caio Ribeiro falou sobre a disputa acirrada pelo título do Brasileirão Série A. Para ele, 3 times estão na briga e ainda podem ser campeões, com 2 deles estando mais à frente. Palmeiras, Botafogo e Fortaleza despontam como os 3 candidatos ao título. Eu acho que o Flamengo mostra uma irregularidade que eu tiro ele da briga. Tá fora da briga, analisou Caio. Em sua análise, ele citou que o Flamengo não está na briga pelo mau desempenho apresentado na temporada de 2024 e apesar de estar muito bem na competição, o Fortaleza não está entre os favoritos ao título, para ele. O Flamengo perdeu muita força pelas lesões e não vejo o time brigando de igual para igual com Botafogo e Palmeiras. Acho que Palmeiras e Botafogo são os grandes favoritos ao título, destacou. O Fortaleza merece elogio, mas para mim fica entre Palmeiras e Botafogo, completou o ex-jogador e comentarista no programa Boleiragem do Sport TV. Na próxima temporada, muitas mudanças podem acontecer no Verdão. Em especial, as mudanças devem acontecer nos investimentos, uma vez que existe a expectativa de investimento em algumas contratações. Contrato até 2027. Bournemouth de Evanilson tem interesse em Flaco Lopes, do Palmeiras. Clube da Premier League pensa em investimento para a próxima janela e já faz as contas para levar titular do time de Abel Ferreira em janeiro. Assédio ao Verdão. Na última segunda-feira 23, o Palmeiras anunciou as renovações de Richard Rios e Vanderlan, 2 jogadores que recentemente foram assediados no mercado europeu. A ideia da presidente Leila Pereira é clara: manter o plantel de Abel Ferreira intacto até o Mundial de Clubes da FIFA em 2025. Neste momento já não há mais riscos de perder atletas para o exterior, já que 99% das janelas estão fechadas. A exceção são os Emirados Árabes Unidos, porém não há tratativas de lá por nenhum atleta do Verdão. Segundo o colega Diego Firmino, setorista alviverde, as investidas ao Verdão devem se intensificar entre dezembro e janeiro. Trata-se do prazo de contratações da próxima janela de transferências nas principais ligas do velho continente. Flaco na Inglaterra em janeiro. De acordo com a apuração, o Bournemouth da Inglaterra tem um interesse na contratação do atacante Flaco Lopes, um dos principais destaques do SEP em 2024. São 19 gols no ano, sendo 9 somente no Brasileirão Série A, em que é vice-artilheiro ao lado de Estevão. No último domingo 22, o argentino foi o autor do gol da vitória diante do Vasco em Brasília, que manteve o Palmeiras na perseguição ao Botafogo pela ponta do Brasileirão Série A. De longe, Flaco atravessa sua melhor fase pelo maior campeão do Brasil, desde o meio de 2022. Flaco foi comprado do Lanús, da Argentina, por 14 milhões de dólares, 68 milhões de reais na época, contabilizando impostos na operação. Em maio, o Palmeiras renovou seu contrato até dezembro de 2027 e, por isso, só aceitaria negociar após o Mundial ou se o interessado pagasse a multa rescisória. No atual momento da temporada, Flaco é titular absoluto de Abel no ataque palmeirense, junto de Felipe Anderson e Estevão.
Com a lesão da joia alviverde, o português escalou Maurício e Rafael Veiga juntos no meio de campo. Atual 1-3 colocado da Premier League, o Bournemouth protagonizou uma das maiores transações da última janela na Inglaterra. Comprou o centroavante brasileiro Evanilson, ex-Fluminense, por quase 223 milhões de reais junto ao Porto. Isso mostra que o poderio dos Cherries não pode ser menosprezado. O Bournemouth não é um dos postulantes ao título inglês ou um dos mais ricos, como Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham, porém é uma equipe que dá chances a jogadores jovens.